Bom dia a todos. É um prazer enorme e uma honra poder moderar esse primeiro painel do 19º Seminário de Comércio Internacional do IBRAC. Eu queria iniciar, em primeiro lugar, reforçando os agradecimentos que o Márcio fez ao Francisco. Eu não posso deixar de dar aqui o meu testemunho em público do trabalho incansável que o Francisco Negrão vem fazendo na Diretoria de Comércio Internacional do IBRAC. Nós nos comunicamos diariamente, a organização da logística, a paciência, a preparação, o cuidado, a cautela, a ética, a transparência. Eu reforço os agradecimentos, participo com você e sei o quanto você leva a sério esse trabalho, e por isso que o seminário vem evoluindo para o que ele é hoje, sendo exemplo em vários países. O IBRAC hoje é exemplo em outros países da América Latina de plataforma de diálogo sobre o comércio internacional. Então, o meu primeiro agradecimento, Francisco. Muito obrigada. Também gostaria de dar uma pequena menção ao o que o IBRAC hoje significa em termos de paradigma, de plataforma de discussão entre setor privado e público, com transparência, com ética, que realmente é um exemplo. Eu fico na ponte aérea entre Brasil e Argentina, também trabalho na Argentina, e eu vejo que lá também há uma vontade de estabelecer essa consolidação dessas discussões, e não é fácil fazer. Então, o IBRAC realmente é um exemplo. Uma palavra de agradecimento também a algumas pessoas que apoiam há muito tempo as iniciativas de discussão institucional do comércio internacional. A professora Vera Tortensen, aqui presente, é uma delas, que há 20 anos está conosco, apoiando, divulgando, ajudando. Então, foi uma entusiasta do estágio de comércio internacional da Missão Diplomática do Brasil em Genebra. Então, uma palavra também de agradecimento à professora. Uma última palavra de agradecimento à organização Women Inside Trade, WIT, que é uma organização de mulheres do comércio. Podem ver que a mesa hoje é composta por uma maioria de mulheres. Nós, nessa organização, nós tentamos e valorizamos essas iniciativas de valorização da diversidade, da composição dos painéis, e o IBRAC respeita muito isso. A composição dos painéis tem um critério de diversidade que é valorizado, e é por isso que tantas mulheres hoje podem ter esse espaço para mostrar a sua competência. Então, uma palavra de agradecimento ao WIT também. Por fim, não menos importante, gostaria de agradecer às pessoas que hoje compõem essa mesa. Eu vou nominar e apresentar cada um deles, mas gostaria de agradecer a aceitação do convite para vir debater esse tema aqui hoje. Vou apresentar a biografia de cada um. E, para falar do painel, desse primeiro painel, a ideia nossa aqui é um debate muito informal. O formato que nós desenhamos, que o Francisco e a Diretoria de Comércio pensou para o seminário esse ano, é um formato em que o representante do governo, a autoridade, faz uma apresentação de mais ou menos 20 minutos e passa-se, então, a debates. É quase uma mesa redonda. A ideia é, uma forma muito formal, fazer perguntas, pedir esclarecimentos, tentar entender, muito mais uma conversa do que apresentações formais, né? A apresentação a gente deixa por conta do governo, mas a ideia é poder debater. O tema que nós escolhemos para esse primeiro painel é um assunto mais administrativo e menos técnico, mas que não é menos importante, e que nós que atuamos no comércio internacional diariamente nos deparamos, e é muito importante que a gente consiga entender. O que a gente vai discutir aqui é
o desenho institucional das autoridades de comércio nesse novo governo. Nós que trabalhamos diariamente com isso, a gente está percebendo que, no novo governo, houve uma série de mudanças do ponto de vista procedimental, administrativo. É um novo ministério, novas secretarias, novas coordenações, agendas que estavam em alguma coordenação passaram para outras, novos títulos de autoridades foram criadas, alguns procedimentos que estavam na CAMEX passaram para outras secretarias. Enfim, é uma série de mudanças que ainda estão sendo redesenhadas, e aí a gente vai ouvir da representante do governo como que isso está sendo redesenhado, mas a ideia é a gente tentar entender se existe já um plano, ou se as secretarias, as coordenações já estão todas estabelecidas, qual que é a grande novidade, qual que é a intenção do governo, para a gente poder se situar um pouco. É claro que assim, o governo acabou de começar, está redesenhando tudo isso, é comum que ainda ocorram mudanças, mas o que a gente queria era justamente entender, né? Até esclarecer, dar sugestões, enfim, sempre naquela ideia de um diálogo aberto. E também, por fim, não deixar de reconhecer a nossa agradável surpresa, também com o novo governo, dessa disposição em dialogar, né? Nós, graças a Deus, na perspectiva do IBRAC, pelo menos, nós sempre tivemos uma recepção muito boa por parte do governo de falar, se abrir, vir, ouvir as perguntas, ouvir críticas, muitas vezes, e sempre foi uma estrada de ida e volta muito bem estabelecida, nós nunca tivemos problemas, e estamos agradavelmente, não surpresos, mas, enfim, estamos felizes de saber que nessa nova administração também existe essa vontade, essa recepção, essa transparência no diálogo. Então, sem mais delongas, eu passo a apresentar. Eu vou apresentar cada componente da mesa já agora, e depois a gente passa diretamente à apresentação da Ana e depois aos debates. Então, eu começo pela ponta da mesa, que é a doutora Marina Carvalho, que há muitos anos atua na área de comércio internacional, é conhecida de muitos de nós aqui. A Marina ela é diretora-presidente da Associação pela Indústria e Comércio Esportivo, a APSE. Ela é doutora e mestre em Direito Internacional pela PUC, tem LLM em Direito do Comércio Internacional em Norwich, na Inglaterra, e especialização em Solução de Controvérsias e Investimentos pela Universidade de Buenos Aires. Obrigada, Marina, por aceitar o nosso convite. Em seguida, eu apresento a Ana Paula, que é a nossa representante do governo. Agradeço imensamente a sua aceitação em short notice, com todas as mudanças que tivemos que fazer. A Ana Paula Alves Repesa é secretária executiva adjunta da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Gestão Internacional pela University of London e vem atuando no comércio exterior brasileiro nas últimas 2 décadas, tendo passado por instituições públicas e privadas como Gerdau Açominas, Apex Brasil e Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. É professora convidada dos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Nacional de Administração Pública. É autora de livros e artigos nas áreas de internacionalização de empresas, políticas de comércio exterior e negociações internacionais. Ao meu lado, eu apresento o Francisco Bernardes Costa Filho, advogado, mestre em Direito e com MBA em Finanças e Administração de Empresas, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Advogado atuante na área tributária e comércio exterior, com foco na indústria de bens de consumo há 17 anos. Em 2018, o Francisco participou do Georgetown Leadership Seminar,
educação executiva, um programa de educação executiva da Georgetown University e Walsh School of Foreign Service, um programa com a participação de 25 líderes de diferentes partes do mundo, a fim de debater grandes temas internacionais e promover o suporte sobre como esse grupo pode ajudar países e organizações mundiais com solução para temas complexos. O Francisco é gerente para Latam, de Relações Governamentais e Legal da Procter & Gamble. E, por fim, apresento o Dr. Fernando Figueiredo, que é presidente executivo da ABQIM, Associação Brasileira da Indústria Química. O Fernando Figueiredo ele assumiu a presidência executiva da ABQIM em 2 de maio de 2011. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Fernando foi membro dos Conselhos de Economia Superior de Inovação e Competitividade e é membro do Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade da Fiesp, membro dos Conselhos Setorial da Indústria e temático permanente de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico da CNI e membro do Fórum Nacional da Indústria. É presidente do Comitê Científico Consultivo do Instituto Senai de Biotecnologia Industrial. Foi professor de Direito na FMU e leciona Comunicação Corporativa no Programa de Educação Continuada da GV. Na ABQIM, ele foi membro da Comissão de Economia e coordenou as comissões de Assuntos Jurídicos, de Assuntos Legislativos e de Comunicação e Imagem. Fernando Figueiredo foi, até dezembro de 2010, vice-presidente da área Química e membro do Comitê Executivo do Grupo BASF na América do Sul, onde atuou durante 32 anos com responsabilidades pelas áreas Químicas, Comunicação Social e Jurídica. Ele começou sua carreira no grupo em 78, como gerente do Departamento Legal da Glasurit do Brasil, ocupando sucessivos cargos executivos no grupo, sendo promovido a vice-presidente em 1998. Então, muito obrigada, Fernando, Francisco, Ana Paula e Marina, tendo apresentado todos os componentes da mesa, que têm um perfil diverso, como vocês podem ver, são setores distintos da indústria, em vários segmentos, uma mesa equilibrada, aportando em todos os sentidos. Passo a palavra à nossa autoridade. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao IBRAC pelo convite, pela receptividade e pela paciência com os nossos pedidos de alteração de horário dos painéis e composição. Realmente, no primeiro momento em que chegou o convite do IBRAC ao gabinete do secretário especial Troirro, já estava muito claro que a participação em peso do Ministério da Economia era necessária e relevante aqui para o evento, e nós tentamos nos organizar dentro da agenda, que muitas vezes não depende só de nós, para que pudéssemos estar todos aqui. Infelizmente, o secretário Troirro está retornando de Washington, esteve acompanhando o presidente e o ministro Paulo Guedes nesses últimos 3 dias de visita e não conseguiu chegar em tempo hábil para estar aqui presente. E o nosso secretário executivo da Camex, o Carlos Pio, que também viria, teve um problema no voo e, graças a Deus, mineiro não perde trem, né? Eu já tinha resolvido vir ontem à noite, então eu vou fazer um papel duplo aqui, agora de manhã representando o Troirro e à tarde como Camex mesmo. Mas, realmente, agradeço a vocês a paciência, que eu sei que a logística não foi nada fácil. Quero cumprimentar os demais participantes aqui da mesa. É uma honra dividir o debate com segmentos tão diversificados e que, com certeza, vão ter muito a trazer para a nossa reflexão nesse momento em que a gente está fazendo os ajustes finos da estrutura, né, do novo Ministério. E queria também agradecer a presença da professora Vera Torstensen, que é sempre, para todas nós, principalmente do Women Inside Trade, uma inspiração, é o nosso maior exemplo, e confesso que, na hora que eu vi que a senhora estaria na plateia, aí é que me deu nervoso. Até então, estava tudo bem. Foi só na hora que eu vi que a senhora estava, falei, meu Deus, não posso falar nada errado agora.
Bom, obrigada novamente. Entendendo o contexto em que esse painel se insere, que é trazer um pouco mais de conhecimento sobre a nova estrutura do Ministério da Economia e como isso se reflete na política comercial brasileira, eu queria fazer um voo panorâmico para a gente chegar mais à frente nos detalhes específicos de cada departamento, de cada coordenação, e confesso que, talvez, para alguns deles, eu ainda não tenha todas as respostas também. Como a própria Carla falou, a gente está aí há 70 dias do novo governo. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que esses primeiros 70 dias têm sido muito dedicados como eu disse no início, ao refinamento dessa estrutura que já havia sido proposta, inclusive durante a transição, né, de governo, em que já estava muito claro que a política comercial tomaria um novo vulto dentro da política econômica, dentro da estratégia de política econômica brasileira, e que isso envolveria algumas mudanças, e todos nós sabemos que mudanças não são fáceis e têm o seu período de acomodação, né? Então, nesses primeiros 70 dias, o nosso trabalho foi muito focado em realocação de equipes e readequação de competências e de recursos humanos mesmo, diante dos desafios que o Decreto 9679, de 3 de janeiro de 2019, e da MP 870, de 2 de janeiro, já elencaram ali quais seriam as competências dentro do Ministério da Economia. E, a partir daquilo, a gente teve que ir readequando pessoas e competências dentro dessa estrutura. E, enquanto nós temos que estar focados nessa reestruturação, o mundo continua rodando, né? O mundo não está parado esperando o Ministério da Economia e o Brasil se reorganizarem. Então, a gente está realmente trocando o pneu com o carro andando em altíssima velocidade em curvas sinuosas. Assim, se vocês querem um resumo do que tem sido esses 70 primeiros dias. Mas eu acho que é importante a gente ter muito claro o porquê dessa mudança, né? A mudança ela não tem um fim em si mesma. Quando você analisa os grandes autores de estratégia organizacional, de estratégia corporativa, você tem um autor que eu acho que todo mundo que já estudou estratégia já leu, que é o Chandler, que fala que structure follows strategy, ou seja, a estrutura organizacional deve seguir a estratégia que a organização, ou o governo, ou o país estão perseguindo. E é justamente isso que a gente está vivenciando agora, né? Já durante a campanha, o presidente Bolsonaro anunciou que política comercial e abertura econômica, mais especificamente, seriam vetores muito importantes da política econômica do Brasil. E, durante a transição, isso veio se conformando. E hoje o que temos é essa estrutura do Ministério da Economia, que, na verdade, não foram só 3 ministérios, a gente brinca que nós somos 3,5, porque nós trouxemos também uma parte do Ministério do Trabalho, né, a parte de qualificação profissional, como fazer com que os trabalhadores naveguem cada vez melhor na economia, seja do ponto de vista de capacitação ou de match, né, entre vagas e demanda, isso também veio para dentro do Ministério da Economia. Então, a estrutura atual do Ministério da Economia reflete essa busca de uma estratégia em política comercial mais incisiva, mais assertiva, do ponto de vista do impacto disso na economia brasileira. Durante muito tempo, a política comercial ela estava mais vinculada, em alguns momentos, à política externa do que, mais especificamente, à política econômica. E, na verdade, se você for parar para pensar, a política comercial ela está numa interseção desses dois campos, né? Da política externa e da política econômica. Até por isso que a gente tem a CAMEX, que eu acho que, com certeza, vai ser uma pergunta que vai vir, né? CAMEX ainda existe?
Existe, né? Estamos aqui. Espero que sim, né? Espero que ainda exista, mas existe, com certeza. Mas a própria conformação da CAMEX mostra essa questão da diversidade que deve marcar, deve permear as decisões de política comercial. Mas, enfim, voltando ao ponto de que a estrutura precisa replicar o que a estratégia se propõe a fazer, a decisão de trazer Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para dentro de uma só estrutura, o secretário Troirro sempre comenta, nós estamos num grande processo de fusão e aquisição, né? E, como todo processo de fusão e aquisição, vocês que são, né, advogados da concorrência, e com certeza já vivenciaram esse tipo de processo, ele traz um desafio do ponto de vista organizacional e um desafio do ponto de vista de recursos humanos, de competências, né? Eu posso afirmar para vocês que, até esse momento, esse desafio tem trazido resultados muito positivos para nós. O fato de nós termos agora, dentro do mesmo Ministério, as secretarias que definem o que deve ser feito do ponto de vista eu até brinco que o Ministério da Economia deveria se chamar o Ministério da Produtividade Total dos Fatores, porque todos os fatores de produção agora estão dentro do Ministério da Economia. Então, você tem o Ministério, voltando um pouquinho do ponto de vista organizacional, né? São 7 secretarias especiais dentro do Ministério da Economia. Aos secretários especiais foram delegadas as competências específicas das suas áreas temáticas, para que eles tenham poder ministerial de divulgação de atos e publicação de atos normativos, porque seria humanamente impossível o ministro Paulo Guedes ser responsável pela assinatura de todo e qualquer ato. Então, nas temáticas específicas de cada uma das 7 secretarias especiais, os secretários especiais têm essa delegação de poderes do ministro. Falando rapidamente das 7 secretarias, talvez eu esqueça de alguma, aí vocês me ajudam, tá? Mas a gente tem, obviamente, a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é a CEPEC, que é para onde foi, além das temáticas da área de indústria e serviços do EMDIC, né, que antigamente estavam a cargo da SDCI e da Secretaria de Comércio e Serviços. Essas competências foram para a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, e ela trouxe a parte do Ministério do Trabalho relativa à qualificação de trabalhadores. Tá? Então, ali está sendo visto a produção industrial e de serviços, porque, obviamente, toda a parte de produção agrícola fica ao encargo do Ministério da Agricultura, mas a parte de produção, do ponto de vista de indústria e serviços, produção e trabalhadores estariam dentro desse mesmo bojo da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Temos a Secretaria Especial da Receita Federal, como todos sabem, Secretaria Especial da Fazenda, Secretaria Especial de Desburocratização e Digitalização, que, inclusive, daqui a pouco eu vou, ou melhor, no painel da tarde, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Já falei 4, 5... universitários, Previdência, exatamente, e a sexta, a de... Emprego, já falou? Emprego está na CEPEC. A 7ª é a de privatizações, a do Salim, exatamente. Consegui lembrar a 7, ótimo. Então, em linhas gerais, essas são as 7 secretarias especiais. Foi o que eu falei, se a gente parar para pensar, os fatores de produção estão lá, né? Finanças, né, capital, está na Secretaria Especial de Fazenda, trabalho na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, e a parte, o tecido produtivo também na Secretaria Especial de Produtividade. O que cabe à Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais é uma fusão entre a Secretaria de Comércio Exterior, a antiga Secretaria de Comércio Exterior do EMDIC, né?
a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, né, se fundiram. Parte das competências da Secretaria Especial da Secretaria de Assuntos Internacionais do Planejamento veio para dentro da CAMEX, eu vou chegar lá também, e toda a parte de organismos multilaterais ligados a comércio, investimento e financiamento ficou nessa nova SAIM, Secretaria de Assuntos Internacionais, né, que está comandada pelo Erivaldo Gomes, né, é o secretário de Assuntos Internacionais, dentro da equipe do secretário Marcos Troirro. E aí nós temos a SESEX, a nova SESEX, né, que é liderada pelo professor Lucas Ferraz, que eu tive o prazer de conhecer junto pela professora Vera, né, que foi quem nos apresentou, que está tratando de todos os temas que a antiga SESEX tratava, né, toda a parte de inteligência e estatística sobre comércio internacional, né? Toda a parte de operações de comércio internacional do ponto de vista de tratamento administrativo, facilitação de comércio, o portal único de comércio exterior estão ali. Negociações internacionais segue ali também na Secretaria de Comércio Exterior. Toda a parte de facilitação, já falei, agora eles incorporaram uma parte regulatória, que antes ficava como um grupo de trabalho ad hoc na CAMEX, agora essa agenda foi efetivamente incorporada ao dia a dia da SESEX, né? E temos, por último, né, last but not least, a CAMEX, que vem nesse novo governo com uma nova roupagem. Eu acho que entre os 3 departamentos, as 3 subsecretarias que compõem a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a CAMEX certamente é a que sofreu maiores mudanças, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto do ponto de vista de estrutura, né? Quais são as mudanças mais significativas, e eu tenho certeza que é onde todo mundo tem curiosidade, né? As definições, quem já tiver tido acesso, né, quem já tiver lido o decreto 9679, ali já se coloca que a competência de definição de alíquotas de importação e exportação e fixação de direitos antidumping, que antes eram competências da CAMEX, direitos antidumping, mas também salvaguardas, etc. Antes eram competências da CAMEX, passam a ser competências do secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, subsidiado por elementos técnicos da SESEX, né? E aí, com certeza, a Amanda, hoje à tarde, vai poder falar mais especificamente da parte de antidumping e interesse público, e como isso se reflete no operacional do dia a dia, no processo de análise e definição dos processos, né? Então, a competência essas 2 competências que antes eram da CAMEX, né, definição de alíquotas de importação e a fixação e aplicação de direitos de defesa comercial, saem da CAMEX e passam para a SESEX e SESINT. Por que houve essa mudança, gente? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ter bastante claro, né? De novo, a estrutura segue a estratégia. A estratégia do atual governo, já declarada durante a campanha, durante a transição e plasmada de forma muito clara nesse decreto estruturante do Ministério da Economia no início de janeiro, é realmente promover uma maior inserção da economia brasileira no comércio internacional nas 2 vias, né? Importação e exportação. A gente está falando aqui de aumento de fluxos de comércio e de uma efetiva integração da economia brasileira às cadeias globais de valor, coisa que atualmente ainda são exemplos muito tímidos, e até já parabenizo a Abiquim por ser um segmento bastante ativo na persecução desse objetivo de maior inserção em cadeias globais de valor. Enfim, para que isso aconteça, é necessário que a definição das diretrizes de política comercial
seja o principal foco da nossa política comercial. Eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. Quem já acompanhou a Camex mais de perto, eu pude acompanhar, né, a Camex desde 2008, quando eu entrei na Apex, e eu era representante da Apex junto ao GSEX. A Camex, tradicionalmente, foi um fórum de debate de varejos, né? Então, você tinha ali, no nível do Conselho de Ministros, 6, 7, 8, até 9 ministros sentados, debatendo casos específicos, tá? E, por favor, não me entendam mal, eu não acho que cada um desses casos, nem eu, nem o secretário Troirro, muito menos o ministro Paulo Guedes, ninguém acha que cada um desses casos específicos são casos irrelevantes. No entanto, quando você está levando isso para um nível ministerial, para decisão, é muito difícil que todos os ministros ali sentados tenham a totalidade da informação necessária para a tomada de decisão. Então, a decisão, muitas vezes, acabava sendo inócua, do ponto de vista de que não havia necessidade de se reunir os ministros para tratar daquilo, porque aquilo já tinha sido discutido de forma muito bem embasada no nível técnico. Então, para que você vai onerar o tempo do ministro para ele ficar, na verdade, aprovando ad referendo uma decisão que já era técnica, né? E, com isso, o que começou a acontecer, obviamente, a Camex começou a perder o interesse dos ministros, porque, entre ficar 2 horas numa reunião discutindo 180 ex-tarifários e 10 medidas antidumping, o ministro ele tem todo um ministério para tocar, né? Então, a definição, a decisão de tirar essas competências de definição de alíquotas e de fixação de direitos de defesa comercial de dentro da Camex para a SESEX, ela tem uma motivação inicial e muito importante, que é deixar que o tempo que os ministros dedicam à Camex seja efetivamente direcionado para a discussão de diretrizes e fundamentos da política comercial brasileira. E aí, sim, é fundamental que a gente tenha, como se manteve, o caráter colegiado da Camex, né? Então, a gente continua tendo a Camex como um locus colegiado de debate. Tá? Então quer dizer que então a definição de alíquotas e a fixação de medidas de defesa comercial está a cargo só da SESEX e CECINT, então agora são decisões unilaterais, né? Não. Primeiramente, toda e qualquer decisão feita no âmbito de todo e qualquer ministério, ela é passível de recurso administrativo, como sempre foi e sempre será, e continua sendo, né? Então, então não vai haver mais o espaço para ouvir outras partes? Certamente haverá. E, inclusive, já está previsto que temas que realmente suscitem debates ou contraditórios no nível da SESEX, que ali não possam ser endereçados, a gente vai levar para o GSEX e para a Camex. Tá? Que não fique entendido que a Camex será uma instância recursal. Não. Tá? A competência segue sendo da SESEX e do secretário especial de Comércio Internacional. Porém, caso haja alguma... A gente vai falar um pouquinho mais hoje à tarde sobre as alterações tarifárias. Vocês verão que segue a Camex sendo um espaço para o contraditório e para a gente trazer as diferentes visões. Tá? Então, eu acho que a principal mensagem, até para... Eu fiz de propósito, apesar que não foi tão de propósito, porque eu fiquei sabendo que eu participaria desse painel ontem à noite, mas, propositalmente, a gente já fez esse debate em outros fóruns. A gente não traz uma apresentação em PowerPoint falando das caixinhas, porque a gente tem entendido que é muito mais importante falar da estratégia e por que as caixinhas estão daquela forma. A estrutura organizacional, a gente pode mandar um PowerPoint para vocês com as caixinhas, os nomes dos departamentos, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é
que estratégia está por trás dessa decisão de reorganização dessas caixinhas. Então, assim, do ponto de vista de mandato, eu acho que já está bem claro que o mandato de fixação de alíquotas e de direitos antidumping está com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e a CAMEX se torna agora um locus de discussão mais estratégica da política comercial, principalmente em torno de 3 eixos. Tá? Comércio exterior, propriamente dito, importações e exportações, investimentos estrangeiros no Brasil e investimentos brasileiros no exterior, e o terceiro eixo, que é o financiamento das exportações. Tá? Então, a CAMEX tem agora essas 3 subsecretarias, muda um pouco... muda um pouco. A CAMEX mudou bastante a estrutura dela, né? Até o ano passado, você tinha a Secretaria Executiva da CAMEX, com assessorias só em torno do secretário executivo. Tá? E agora você não tem mais esse conjunto de assessores, você tem 3 departamentos, 3 subsecretarias, onde estão alocadas competências específicas. Tá? Então, dentro da Secretaria Executiva da CAMEX, você tem o Departamento de Estratégia Comercial, que é liderado pelo Fernando Alcaraz. Tá? Esse departamento ele está dividido em 2... Eu não sei, você quer que eu chegue em nível de coordenação? Quer que... Tá. Então, dentro do Departamento de Estratégia Comercial, a gente tem 2 coordenações, uma de reforma tarifária e uma de gestão tarifária. Tá? A coordenação de reforma tarifária ela está focada principalmente num aspecto que também já havia sido anunciado durante a campanha, durante a transição e pelo próprio ministro Paulo Guedes, que é desenhar as linhas gerais do nosso processo de abertura comercial. Eu queria só fazer um parênteses aqui, Carla, que é o seguinte, percebam que eu usei o termo processo de abertura comercial. Tá? A abertura comercial ela não é um ato que você publica amanhã e Brasil agora é uma economia aberta. Tá? O processo de abertura comercial é um processo. De fato, nós, nos últimos anos, já estamos sentindo alguns movimentos importantes nesse sentido, e aí eu destaco a questão da facilitação de comércio, que, para além da questão tarifária, é talvez a agenda mais relevante que a gente tenha, do ponto de vista de uma inserção mais estratégica no comércio internacional. Tá? Existe a questão da convergência regulatória, também muito importante, e a gente já tem visto alguns movimentos setoriais puxando essa agenda de maior abertura. De novo, destaco aqui o movimento da Abiquim, né, que e de tarde eu vou falar muito da Abiquim, porque... Poxa, não, é porque, quando a gente fala de CT1, acho que mais de 80% dos pleitos do CT1 são relacionados ao setor químico, puxados por vocês. Isso é fantástico. A gente gostaria de ver mais setores promovendo esse tipo de movimento. Mas, enfim, então, o processo de abertura comercial ele não será um ato normativo que hoje a gente publica e, a partir de amanhã, o Brasil se tornou a Dinamarca. Tá? Mas ele é um processo que precisa ser intensificado e ele deve acontecer ao longo do tempo. Tá? Ele não é um processo de curto prazo e nem de resultados imediatos. Então, a coordenação de reforma tarifária está encarregada desse desenho, já está trabalhando de forma bastante alinhada com a SESEX e com os demais ministérios que, obviamente, terão seus aportes a fazer a essa agenda. Tá? E a gente tem uma coordenação de gestão tarifária, que é quem vai cuidar dos nossos mecanismos de alteração tarifária temporária, que a gente vai falar de tarde bastante, né, Rodrigo? Que é o GETAT-TEC, a questão da LEBIT, do desabastecimento, o próprio CT1, isso está na coordenação de
gestão tarifária. No departamento, aí a gente tem uma segunda subsecretaria, que é a Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros, tá? Que tem também 2 coordenações gerais abaixo de si. Uma delas cuida da parte de como que o Brasil se coordena entre nós mesmos, que até o Troírio até fala uma coisa muito interessante, que é o Brasil, antes de negociar com outros países, tem que negociar entre si. É óbvio, todo país precisa disso, né? E no tema de atração de investimentos estrangeiros, isso é especialmente crítico, porque você tem a agenda de atração de investimentos fracionada em diversos ministérios, né? Você tem a PPI, que está com toda a agenda de concessões, você tem o Ministério da Infraestrutura, no próprio Ministério da Agricultura existe a agenda de investimentos também. Então, essa coordenação de atração de investimentos, ela está muito focada na gestão do CONINVE, que é o Comitê Nacional de Investimentos, onde são definidas as linhas gerais, e também do Ombudsman de Investimentos Diretos. Tá? O Ombudsman foi uma recomendação do próprio Banco Mundial e da UNCTAD, que o Brasil implementa, e da própria OCDE também, que o Brasil implementasse esse portal único de atendimento a dúvidas e reclamações de investidores estrangeiros. Isso também é um compromisso no âmbito dos nossos ACFIs, e nós estamos prontos para lançá-lo nos próximos meses. Tá? Em breve vocês terão notícias, mas já antecipando um pouco, o Ombudsman ele reúne não só... Ele não é um portal em si mesmo, mas ele reúne mais de 30 pontos focais no governo em nível nacional e subnacional que possam ajudar a esclarecer dúvidas de investidores estrangeiros e, portanto, acelerar alguns processos de investimentos. E também como ponto focal para receber reclamações. Tá? E a outra coordenação está muito focada no ponto de contato nacional da OCDE, que também foi um compromisso assumido pelo Brasil, que foi o estabelecimento desse ponto de contato, que é para que a sociedade civil, consumidores e até mesmo outras empresas brasileiras possam colocar reclamações referentes a mau comportamento corporativo de multinacionais instaladas no Brasil. Tá? O ponto de contato nacional ele é um compromisso e uma recomendação da OCDE. E, então, a gente está com essas duas... Né, a gente tem como atender o investidor estrangeiro que está aqui e também como acompanhar a questão da responsabilidade social corporativa das multinacionais. E a terceira subsecretaria, que, na verdade, é a que veio mais pronta, eu falo que foi um presente, que é o Departamento de Financiamento das Exportações, que estava na SAIM, né, do Ministério da Fazenda. O decreto 9679 trouxe a competência de financiamento das exportações para dentro da CAMEX, justamente por entender que um desenho mais robusto de política comercial exige que você trabalhe esses 3 eixos, né? Comércio exterior, investimentos e financiamento das exportações, de forma conjunta. Tá? Então, o COFIG, toda a parte de PROEX e Fundo de Garantia das Exportações estão ao encargo dessa subsecretaria. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Cravado, então, tá bom. Obrigada. Quanta mudança! Nossa. Muitíssimo obrigada, Ana. É uma matriz, realmente, que a gente vai ter que até se habituar com todas essas mudanças. Realmente é uma estrutura que segue uma estratégia, mas muda bastante. A gente tem muito para debater aqui, principalmente nessas alterações da CAMEX. Eu imagino que todos tenham dúvidas para tirar. E nós vamos iniciar o debate por perguntas na sequência da própria mesa. Então, Marina Carvalho, eu passo a palavra para você iniciar o debate. Depois a gente vai deixar um tempo para as perguntas dos participantes também. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o IBRAC pelo evento. Vocês são realmente líderes nesse processo de facilitar o diálogo com as autoridades, e acho que isso é uma qualidade que não pode ser esquecida.
Carla, minha amiga e colega, muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa. Estamos juntas já há muitos anos nessa trajetória de trade. Nesse momento, eu estou com o chapéu da Associação pela Indústria e Comércio Esportivo. Como vocês sabem, é um setor que representa aqui produtos esportivos distribuídos, vendidos, fabricados localmente e no exterior. É um setor inovador por natureza, que gera produtos de excelência e de qualidade e que tem, no mercado brasileiro, um potencial imenso de distribuição. A gente está aqui já há mais de 3 décadas com presenças locais. Esse setor vem já advogando pela necessidade de abertura comercial e uma maior inserção nas cadeias globais de valor já há algum tempo. Então, para nós, ouvir o eco do governo nesse sentido também é extremamente positivo. A gente vê esse movimento como uma oportunidade muito importante que a gente tem que agarrar e trabalhar junto para permitir que o consumidor brasileiro e a economia nacional receba esses benefícios decorrentes dessa abertura. A gente entende que é um processo, mas a gente também está ansioso para ver esse processo acontecer. E aí, nesse sentido, analisando o decreto, eu vou partir direto para perguntas, Carla. Até assim, dúvida, eu faço uma pergunta e rodo ou faço... Como que você prefere? Que eu faça? Fazer uma, a gente passa e depois volta, se for o caso. Então, eu vou começar assim com uma pergunta mais aberta, que diz respeito, eu acho que há uma preocupação com algo que você trouxe já no início da sua fala sobre a Secretaria Especial ser, então, a secretaria que tomará a decisão sobre uma série de medidas que antes estavam na mão de uma Câmara de Comércio Exterior, né? E aí eu vou fazer uma afirmação, você me disse é isso mesmo, né? A minha leitura do decreto é muito no sentido de que precisa haver checks and balances com relação à análise de uma alteração tarifária, a implementação ou não de um direito antidumping, e esses checks and balances vão ser feitos abaixo da estrutura do secretário especial, ou seja, embora a SESEC esteja com a competência para fixar e definir essas medidas, me parece que o Departamento de Assuntos Estratégicos da CAMEX tem também a competência de acompanhar esse processo e analisar se a medida, enfim, estaria com eco nos estándares internacionais, se a medida teria um patamar que acompanha um movimento nacional, enfim, que levaria em consideração, talvez, características macroeconômicas ou, de repente, outros fatores que não foram considerados pelo corpo técnico, em razão, obviamente, da estrutura de competência legislativa que eles têm para análise de um determinado processo. E aí, então, esses checks and balances seriam feitos nessa estrutura e nesse nível para que a tomada de decisão, então, seja aconselhada ao secretário especial, já tendo sido feita essa análise de prós e cons, por assim dizer, inclusive, politicamente falando, de uma tomada de decisão. Então, porque eu acho que existe uma preocupação grande de, se nós não temos mais uma Câmara, e se essa decisão está na mão de uma única autoridade, como esse check and balance, ou como essa análise de prós e cons, levando em consideração diferentes fatores, poderiam ser tomadas. Né? Está correta essa análise? É nessa linha mesmo que vocês pensam em trabalhar? Ou existe até algum outro movimento que a gente, a partir do decreto, ainda não conseguiu absorver? Eu acho que é melhor responder, né? Sim. Obrigada, Marina. Excelente sua pergunta. Vamos lá. A primeira parte, eu concordo. Realmente, ao secretário especial é conferida a competência de consultar quaisquer das subsecretarias, né, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais na definição, na aplicação dessa competência que lhe foi atribuída. Mas eu queria trazer uma reflexão importante a respeito de checks and balances, e aí, com certeza, a Amanda, hoje à tarde, vai
poder falar isso de forma magistral, mas eu vou falar agora como ex-membro do GSEX, né, enquanto Apex, e nos últimos 2 anos enquanto SAI, né. Do ponto de vista, vamos pegar um processo de antidumping, tá? Do ponto de vista de haver abertura para diálogo e contraditório, eu acredito, temos certeza absoluta, não é nem acredito, temos certeza absoluta que o fato do departamento, que o fato da competência de interesse público estar agora dentro do DECOM vai fazer com que esse mecanismo de checks and balances seja potencializado de uma forma que certamente nós não vivenciamos quando a gente tinha a questão do interesse público na SAIM e o antidumping no DECOM, né? Então, esse é um primeiro ponto. Se há preocupação em que demais partes interessadas sejam ouvidas, de novo, temos certeza absoluta que isso agora será amplificado de uma forma que talvez nem nós saibamos aproveitar. Nem nós, aí eu pus o chapéu de consumidora agora. Eu estou de múltiplas personalidades aqui hoje, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que é o seguinte: dentro do rito do processo antidumping, sempre houve, continua havendo e sempre haverá, em função da própria metodologia e dos compromissos do acordo antidumping, há todo um processo em que se escutam as partes, né? Vou falar para vocês agora um backstage de GSEX. O grupo técnico de defesa comercial, de fato, não discutia absolutamente nada. E essa era uma reclamação fortíssima dos outros ministérios. Porque, amparado em um antigo parecer da AGU, que conferia a competência à SESEX para a definição dessas alíquotas, o Grupo Técnico de Defesa Comercial era tão somente um grupo de relatoria. Nunca houve, dentro do grupo técnico, nunca se conseguiu mudar a direção de uma decisão em função da participação colegiada. A única forma que a gente encontrava aí nós, enquanto membros da CAMEX, a única forma que a gente encontrava para reverter algumas decisões era invocando interesse público. Então, é importante a gente desmistificar isso. Muitas vezes, o que parece ter se tornado uma coisa mais unilateral, concentrada em um departamento só, muito provavelmente, de novo, para não dizer certamente, se torna muito mais eficiente do ponto de vista de envolvimento de todos os setores impactados por aquela decisão e eficiência na tomada de decisão. Acho que essa é uma preocupação muito grande, já era nossa, mas isso está muito forte no novo governo, que é o seguinte: eu preciso realmente ter 20 servidores públicos reunidos durante 2 horas para não decidir nada? Porque era isso que acontecia no GTDC. Então, não estou dizendo que não precisamos nos reunir, nem nos conversar. Só estou dizendo que o que parecia talvez ser uma coisa mais democrática, entre aspas, na verdade não era. Então, do ponto de vista de defesa comercial, eu tenho certeza absoluta que a nova estrutura traz mais eficiência, muito mais racionalidade e, de novo, o rito do recurso administrativo no âmbito da administração pública continua válido e sempre continuará. Tá? Então, eu queria... Primeiro, é natural esse receio, então não vai haver mais espaço para diálogo. Isso absolutamente não é verdade. Tá? Do ponto de vista político, que aí eu entendo que nem o GTDC resolveria, ou qualquer colegiado para qualquer definição, o fato também de termos várias secretarias especiais dentro do mesmo ministério favorece uma maior aproximação do diálogo e facilitou, inclusive, está facilitando, inclusive, a interlocução do Ministério da Economia com o MRE e MAPA. Por quê? Porque
Agora você tem, antes você tinha fazenda, MDIC, planejamento, tentando conversar, alinhar posições ou colher inputs dos demais ministérios, notadamente MRE e MAPA. E agora essa coordenação está muito mais fácil. Eu posso afirmar para vocês que está muito mais fácil. Como a Carla comentou no início, todos estamos lá abertos a receber sugestões, contribuições. Temos atendido o setor privado da forma como sempre foi feito, tanto no âmbito da CAMEX, quanto no âmbito da SESEX e o próprio secretário especial. E é importante que vocês tenham esse conforto de que sempre serão ouvidos. Tá? No painel da tarde, eu vou falar um pouquinho mais do procedimento das alterações tarifárias temporárias, que foi, inclusive, uma sugestão que o Pupo colocou no estudo que ele produziu junto com a CNI, que é a questão da transparência nas deliberações desses comitês relacionados a alterações tarifárias. Então, isso já está em curso, a implementação de uma nova modalidade, uma nova forma de comunicar essas decisões e trazer o setor privado a participar, de forma que todos efetivamente possam contribuir com as suas especificidades. Não sei se eu respondi. Super. Então tá bom. Obrigada. A gente vai ter que ir em menos ministérios agora, não precisa. Ficou mais Economizou fácil. pelo menos 3,5 na caminhada. Na verdade, só prédio. Logisticamente, são 5 prédios, né? O Ministério da Economia. Então, talvez. Já não estava. São 5 prédios. A Via Crucis continua. Eu passo a palavra, então, ao Francisco Filho, para que ele faça a pergunta. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao IBRAC, parabenizar por esse maravilhoso evento. O IBRAC sempre protagonizando um fórum de discussão super importante na área de comércio exterior, a quem eu agradeço aqui, em nome da Carla, todos os integrantes do IBRAC. Também gostaria de agradecer a todos os participantes do governo, em nome da Ana Repesa, a qual é uma representante e uma interlocutora extremamente receptiva ao setor industrial. E também agradecer aos meus colegas aqui de mesa, a Marina e o Fernando. Bom, Ana, eu queria, te dizer que, do lado da indústria, aqui falando um pouquinho mais com o chapéu da indústria de bens de consumo, o que você comentou sobre a estrutura de Structure Follow the Strategy é música para os nossos ouvidos. Na verdade, é um anseio muito grande por parte da indústria entender como o governo se estruturava, e agora a gente tem uma visão mais clara, e, claro, quais são os objetivos claros por trás dessa estrutura. A minha pergunta ela vem bem dentro de um contexto que é uma pergunta, uma reflexão e uma sementinha, que eu acho que é importante dentro desse ambiente nosso de debate. Bom, quando a gente visualiza um pouquinho o setor de bens de consumo, e olhando um pouco o mundo e trazendo isso um pouco para o cenário de América Latina, a gente tem identificado uma transformação dentro desse setor muito grande. E essa transformação ela se passa num momento em que nós temos aumento de eficiência de tecnologia em produção, melhora da eficiência logística, menos custos burocráticos para as empresas, uma racionalização de carga tributária, o que, infelizmente, no Brasil a gente vê, nesse momento, ao contrário disso que eu comentei, do que a gente enxerga em outras partes do mundo. E qual é a grande preocupação da indústria de bens de consumo? A gente está vendo uma concentração de indústrias no mundo. Então, hoje, fazendo um exemplo aqui, América Latina, a gente tem, América Latina, indústrias representadas em 10, 12 países. Estados Unidos e Europa, isso já não é algo que acontece com essa representatividade. Você tem hoje poucas indústrias atendendo não só o mercado externo, como o mercado externo. Então, nesse sentido, a questão que você comentou de livre comércio e da inserção do Brasil nessa plataforma global é a sementinha e a reflexão que eu faço que, para a indústria de bens de consumo, o Brasil, sim, precisa repensar esse momento de como a gente se insere nesse mercado global e se nós realmente queremos ser players desse mercado global. Hoje, coincidentemente, em linha dessa reflexão que eu estou trazendo para vocês, em vários jornais saiu uma reportagem sobre o acordo automobilístico que entrou em vigor ontem do setor automobilístico com o México e coincidentemente, a Anfávia já
acentua pontos nesse sentido. Ou o Brasil, com base nesse acordo, começa a situar e começa a criar melhores oportunidades de competitividade para as empresas, ou nós perderemos o nosso time, os nossos novos projetos para o México, né? Bom, nesse sentido, a minha pergunta para você você visualiza que dentro dessa estrutura nova do governo, a indústria terá uma interlocução mais objetiva, mais célere, buscando essa inserção das indústrias nacionais nessa plataforma, como você diz, não só para investir e atender o mercado nacional, mas também para que dê condições para as empresas poderem serem plataformas de exportação. Porque hoje, pensar em mercado interno, pensar em indústria somente em mercado interno, é algo que está fadado a um insucesso num curtíssimo prazo. Então, fica essa reflexão, essa sementinha, e a pergunta de como você visualiza essa nova estrutura atendendo esse anseio da indústria. A gente podia fazer um outro painel só sobre isso, né? Não hoje, por favor. Tá bom. Bom, vamos lá. A questão da inserção estratégica da economia brasileira no comércio internacional, ela é tão crítica, Francisco, que realmente a gente precisaria de um painel para falar. Mas a Carla já me deu 5 minutos aqui. O fato é que o nosso modelo de desenvolvimento econômico das últimas 3 décadas, na verdade, das últimas 4 décadas, com um breve respiro ali no início dos anos 90, quando houve um primeiro movimento de maior abertura comercial, mas o fato é que o nosso modelo de desenvolvimento econômico ele sempre foi baseado em um modelo de substituição de importações. Em alguns momentos de forma mais intensa, outros momentos de forma menos intensa. E o que o modelo de substituição de importações pressupõe? Primeiro, subsídios governamentais que justifiquem a implantação, ou que sirvam de atrativo para que indústrias que talvez não vissem no mercado doméstico brasileiro um grande potencial de mercado, né, um grande potencial de negócio, isso é feito um offset era feito um offset com uma série de subsídios governamentais. O que isso significa? Isso significa a crise econômica que nós estamos vivendo nos últimos 5 anos, mais especificamente, né? Que você vai onerando o Estado e os recursos públicos de tal forma para conseguir manter esses subsídios que a economia se torna insustentável. Obviamente que essa não é a única causa da nossa recessão econômica, mas ela é parte importante da crise fiscal que nós vivemos hoje, que acaba se refletindo em cada vez menor capacidade do Estado em investir, quer seja em infraestrutura, que faça com que o próprio ambiente doméstico nosso seja mais integrado e mais dinâmico, o que poderia fazer uma alavancagem nos negócios dessas empresas que já estão aqui, mas como não há recurso para investir em infraestrutura, você não consegue dinamizar, né? Isso leva também a uma estrutura tributária que se torna impeditiva, né? E se torna, muitas vezes, um grande fator de não competitividade, uma estrutura tributária doméstica. Eu trouxe esses 2 pontos para dizer assim, o novo governo está se propondo a rever esse modus operandi. Não é uma mudança fácil, não é uma chave que você vira e que você, igual a gente sempre fala, dormi no Brasil, acordei na Dinamarca. Não é isso, né? Se fosse assim, não precisava de toda essa estrutura que eu falei para vocês e não precisava da gente estar aqui. Então, esse movimento de mudança de paradigma, ele precisa de algumas sinalizações importantes para o próprio mercado, que, de novo, o mercado acreditou nessas propostas quando definiu que a proposta de governo ganhadora fosse a do presidente Bolsonaro, né? Então, precisamos de mudança. E a gente precisa começar por alguma parte, tá? A gente tem, quando a gente fala, por exemplo, do acordo de livre comércio com o México, foi interessantíssimo você trazer esse exemplo, por quê? Quando sai a notícia, a leitura tradicional que é feita,
acabou o setor automotivo no Brasil, né? Não sei se todos sabem, mas a importação de carros mexicanos representa, se não me engano, menos de 3% do total consumido no Brasil. Então, assim, a gente vai quebrar por conta de 3%? Né? Definitivamente não. Então, esses movimentos são importantes para que a gente suscite esse debate e comece a trazer esses fatos à luz para a gente refletir, né? E aí a gente começa a ter, especificamente para a indústria de bens de consumo, a gente tem, na verdade, a necessidade de aparelhar o parque industrial brasileiro com a melhor tecnologia disponível no mundo, porque, em última instância, quem vai ganhar é o consumidor, né? Então, obviamente que essa é uma proposta de governo, vocês sabem disso, e a gente continua trabalhando justamente buscando o diálogo, o entendimento de todas as partes envolvidas, para que a gente consiga chegar na proposta o mais adequada possível e de forma mais síncrona possível com as demais reformas necessárias. Já vou terminar já. Mas só deixando claro que, gente, se fosse tão fácil fazer todas essas reformas ao mesmo tempo, certamente alguém já teria feito. Então, e não existe essa receita de bolo de primeiro faz isso, primeiro faz aquilo, até porque já está comprovado por experiências internacionais de países que passaram por processos de abertura, que a abertura comercial, na verdade, ela acaba servindo como um grande vetor de mudança em todos os outros aspectos. Tá? Por isso que eu falei, daria para fazer um outro painel sobre isso. Isso não é um convite, tá? Para a gente fazer um painel, mas daria para fazer. Uma próxima pauta. Tá bom. Obrigada. Desculpe o rigor não com tá o tempo, mas eu certíssimo. queria conseguir deixar pelo menos uma ou duas dos participantes. Eu passo diretamente ao Fernando Se Figueiredo. você quiser, também eu não preciso perguntar. Não, por favor. de jeito Eu nenhum. tô A gente honrado quer de estar ouvir aqui. as dúvidas da indústria química. Ó, na verdade, queria agradecer o convite para participar aqui, fiquei muito honrado, e, secretário, fiquei ainda mais honrado com as suas palavras elogiosas à atuação da Biquim, mas isso não é porque eu tenho belos cabelos loiros, olhos azuis, que a gente faz isso. Na verdade, a Biquim representa 130 empresas, todas as companhias multinacionais participam da Biquim, né? Nós temos 7 grandes empresas brasileiras, e dessas 7 grandes empresas brasileiras, 5 têm fábricas no exterior e em mais de um país. Então, a economia, a indústria química hoje está muito participante no comércio internacional. 37% do mercado químico brasileiro é atendido por produtos fabricados no exterior. Isso nos dá a indesejada honra de ser o maior déficit na balança comercial brasileira da indústria. Então, é um mercado muito competitivo, competição não é um receio para a indústria química. O grande receio da indústria química, secretária, é a questão da previsibilidade da segurança jurídica, né? A senhora sabe, a indústria química, quando faz investimento de 500, 600 bilhões de dólares ou euros, se são empresas europeias. Então, o que a gente sempre tem defendido não pode haver surpresa, não pode a regra mudar enquanto o projeto está sendo construído e depois até a maturidade desse processo. E a segunda coisa é a segurança jurídica, porque, embora muita gente não acredite, um ponto principal para o investidor estrangeiro é como é que ele defende seus direitos no Brasil. A própria China teve que se adaptar a isso, e o caso mais concreto da China foi a lei de propriedade industrial. Quando eles não reconheciam a propriedade industrial, os investimentos começaram a minguar, porque o mercado era bom, mas tinha seus problemas. Então, ter segurança jurídica é essencial. E ontem, quando eu me preparava ontem à noite para participar desse debate, me ocorreu a mesma dúvida da Marina, né? E aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada na lei que mudou essas atribuições. Aí eu me deparei com um problema que eu queria colocar, porque eu chequei agora de manhã também, parece que não existe mesmo. As atribuições da CASEX, inclusive de aumentar a alíquota, estão previstas na lei que atualmente
9.029. 9679. Né? E, de repente, essas atribuições passaram para o decreto, pelo decreto 9.079. Então, para mim, do ponto de vista jurídico, na época que eu estudei lá no Largo de São Francisco, pelo menos naquela época era assim, não poderia o decreto modificar uma coisa da lei. Né? Então, eu tenho um pouco essa preocupação com a segurança jurídica das decisões do secretário. Como é que o Ministério está vendo isso? Vai fazer uma lei para reorganizar isso? Eu confesso que o secretário Caio esteve conosco na Biqui e isso não me ocorreu na sexta-feira, me ocorreu ontem à noite, quando eu me preparava. Tudo bem. Obrigada, seu Fernando. Excelente a sua pergunta. Obrigada por ela. Eu sou mineira, né? Então, quando eu cheguei na Camex, dia 3 de janeiro, eu falei, gente, espera aí, esse decreto aqui não é bem assim, não, né? E aí, realmente, nós fomos... Primeiro, assim, colocando 2 pontos. O decreto 9679, que é o decreto organizador da estrutura geral do Ministério da Economia, obviamente, ele precisa ser complementado por decretos específicos de cada uma daquelas subsecretarias. Como exemplo, nós estamos, nesse momento, tramitando o decreto que reorganiza a Camex. Isso tudo que eu falei para vocês, né? Isso tudo já está enunciado no 9679, mas a gente precisa descer até o nível de competência por coordenação, que é o que está sendo feito no decreto da Camex. Essa competência específica da fixação de alíquotas, obviamente que o decreto 9679 não seria publicado com uma lacuna jurídica tão grave e que afeta diretamente o privado, né? Obviamente. Ocorre que eu também tinha essa mesma impressão do senhor, mas eu também tinha estudado direito administrativo há muito tempo atrás. E confesso que nunca entendi direito, até por isso que eu formei em administração, né, e não em direito. A partir de 93, se não me engano, eu vou só confirmar esse número, mas já existe um entendimento no arcabouço legislativo brasileiro de que decretos específicos que tratem de reorganização administrativa e redistribuição de competências e não representem impacto financeiro por exemplo, não estou tirando recursos daqui para ali, esses decretos podem alterar leis. Tá? O Francisco está me olhando com a cara de assim... really? Então, mas esse é o entendimento da própria Conjur do Ministério da Economia, porque nós sabíamos que haveria essa dúvida. Tá? Então, já existe um parecer que é para dar essa tranquilidade. Tanto é que nós já tivemos uma portaria do secretário com a questão da alíquota da sardinha, que vencia a cota e precisava ser implementado imediatamente. Então, esse ponto está pacificado, mas é por isso que eu agradeci a sua pergunta, porque ela é realmente uma dúvida natural de todo e qualquer privado. Então, com relação a isso, não existe mais essa dúvida. Na verdade, nunca existia a minha dúvida, né? A dúvida de quem fez o decreto nunca teve. Mas, sim, um decreto pode alterar uma lei estabelecidas essas condições de que é um decreto específico tratando da reorganização de competências de um ministério específico e que não representa mais, esse decreto não traz necessidade de aporte de recursos, etc. e tal. Então, isso já está bastante pacificado. O instrumento jurídico, o nome dele é decreto autônomo. Tá? Não sei... Fica a dica aí para... Isso. Mas eu confesso que, para mim, também foi uma surpresa. Então, é por isso que eu te agradeci bastante a pergunta. Obrigada. Nós temos 5 minutos para... Imagino que 1 ou 2 perguntas por parte dos participantes. Eu já tenho a Cláudia ali. Ana, para qualquer componente da mesa, Cláudia, você pode dirigir a sua pergunta. Eu vou pedir só... 2 perguntas, né,
responder no máximo uns 3 minutos, se for possível. Desculpe o rigor. Cláudia Marques, se apresenta aí, por favor. Tá bom. Obrigada. Bom dia, eu sou Cláudia Marques, sou sócia do escritório MPA, Marques e Pupo. Quero agradecer ao IBRAC pela oportunidade de fazer esse evento, ao Ministério da Economia, em especial a Ana, por estar aqui de forma tão aberta e transparente para esclarecer as nossas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vou me restringir aqui a 2 que eu acho que são relevantes na questão de... Eu sou advogada, sou operadora do sistema, né? Então, eu quero entender um pouquinho... Uma das minhas perguntas é como é que ficam as questões de competências concorrentes. Dentro do próprio decreto 9.679, por exemplo, a gente vê uma competência aparentemente concorrente entre o Departamento de Estratégia Comercial, especialmente eu faço referência ao artigo 79, inciso 8º, que trata do acompanhamento e análise de medidas, entre outras aí, as medidas de defesa comercial. Como é que fica a competência concorrente entre o Departamento de Estratégia Comercial e o novo DECOM, com a competência de análise de processos de interesse público? Né? Então, essa é uma pergunta. A minha segunda pergunta é com relação a como é que ficam os grupos técnicos, que eram, né, da CAMEX, o GETAR, o GETIP, por exemplo. Isso vai continuar existindo? Como é que vai ser feita efetivamente essa análise, esse debate técnico, para que o secretário especial possa tomar a decisão em última instância? Obrigada. Já respondi? Já? Obrigada, Cláudia. De novo, obrigado pela pergunta. Assim que a gente recebeu o decreto em janeiro, não só a Secretaria Especial de Comércio Internacional, mas todas as secretarias especiais do Ministério da Economia apontaram uma necessidade de uma série de revisões ao decreto, justamente por pontos como esse que você comentou, para que não haja competências concorrentes. Então, essa revisão do decreto, se não me engano, nesse momento está na Casa Civil para ser publicada, mas já posso te antecipar que esse inciso especificamente foi corrigido. Então, ao Departamento de Estratégia Comercial não caberá essa competência de acompanhamento e análise de medidas antidumping. Tá? E também é muito importante a gente se atentar aos verbos, né? Uma coisa é acompanhar, outra coisa é definir. Vocês vão ver no decreto CAMEX, quando ele sair, que tem lá, por exemplo, acompanhar negociações internacionais. Não significa que a CAMEX vai ser o porta-voz nas negociações internacionais brasileiras, mas que tão somente nós deveremos acompanhar como já acontece. Tá? Então, mas é natural esse tipo de dúvida e, por favor, fiquem à vontade quanto mais vocês tiverem. Até porque pode ter alguma coisa que a gente tenha deixado passar. Mas a gente realmente assim, foi bem cri-cri para que não fique essa sobreposição. Com relação aos grupos técnicos, eles continuam existindo. Quando a gente chegou à CAMEX em janeiro, a gente fez um levantamento, até em cima do trabalho que a ex-secretária Marcela Carvalho havia feito. Foi um trabalho excelente de um levantamento do estoque de grupos técnicos que havia na CAMEX. Alguns criados por decreto, outros por portaria, outros por vontade divina. Então, a gente pegou em cima desse trabalho que a Marcela já tinha feito, de levantamento de acervo, e, à luz da nova estratégia do governo e da nova estrutura, que grupos... E aí a Amanda também, à tarde, vai poder falar mais de como é que vai se dar essa chamada ao privado para vir se manifestar, etc. e tal. 3 minutos? Tá. Nosso tempo está esgotado, mas o Antônio Lacerda já tinha levantado a mão. A Marta também queria fazer uma pergunta. A Marta, acho que não vai dar tempo, mas a Ana Paula continua por aqui. E vão ter outros painéis que poderão surgir novas perguntas sobre essa questão das competências concorrentes. Então, Antônio, por favor. Bom dia a todos. Muito rapidamente, eu acho que todos já foram suficientemente agradecidos e parabéns pelo evento. Antônio Lacerda, eu sou vice-presidente sênior da BASF, a área de negócios. Não sou advogado, talvez um dos únicos aqui nessa sala. Somos 2, então. Nós, como empresa, sempre que olhamos o investimento,
nós temos que convencer as nossas respectivas matrizes. Isso é praxe. E é muito importante a questão da previsibilidade, para que a gente possa garantir a monetização dos investimentos que nós temos e também dos investimentos futuros. Isso também é de praxe. E é muito importante, nesse momento, que nós somos defensores da abertura da economia, mas que ela seja gradual, responsável, que exista um diálogo, para que a gente possa fazer isso de modo a não somente garantir os investimentos que nós temos hoje, mas principalmente garantir os investimentos futuros. Então, é muito importante que esse diálogo continue, e é por isso que o Fernando Figueiredo, representando uma das associações, está aqui, para que a gente possa sempre discutir, através das associações, o que é melhor para o país, e fazer com que haja um diálogo verdadeiro e genuíno no sentido do desenvolvimento do país, para que a gente possa continuar crescendo. Porque o pior que pode acontecer nesse momento é uma mudança abrupta. E essa mudança abrupta, ela traz consequências não somente aos investimentos atuais, mas também e principalmente a nossa credibilidade. A gente não vai conseguir aprovar novos investimentos. Então, é mais uma reflexão, tome isso em consideração, por favor, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada, senhor Antônio. Talvez seja a resposta mais curta que eu vou dar. O senhor está coberto de razão. E, se fosse para ser uma mudança abrupta, dia 3 de janeiro, todos nós seríamos surpreendidos com uma portaria, um decreto, e isso poderia ter sido feito, legalmente havia espaço para isso, mas o entendimento político e preocupado com o setor privado foi de que nós precisamos fazer de forma gradual, com previsibilidade, com diálogo. Tá? Então, pode ficar tranquilo que assim será. E nós agradecemos sempre toda a contribuição, não só das associações, como das empresas. Mais do que nunca, é necessário a gente transformar toda essa energia, porque eu acho que não existe dúvida de que é necessário fazer a abertura comercial. O nosso modelo de desenvolvimento econômico é insustentável. Não tem como. E a nossa decisão agora na verdade, não é nem a decisão já foi tomada no momento em que se definiu por uma plataforma de campanha de governo liberal versus outra que representaria uma continuidade do modelo de desenvolvimento econômico que aí estava. Então, agora a decisão já está tomada, a decisão de abrir a economia. A gente continua discutindo o como fazer, o quando e que forma. E sempre a contribuição do setor privado é fundamental para isso e seguirá sendo, sempre. Obrigada. Então, para finalizar, o Fernando quer fazer uma menção de 30 segundos. 30 segundos. E nós depois finalizamos. Não tem nada a ver com isso, mas é a reforma da Previdência. Né? Eu acho, aproveitando o auditório seleto, todos nós temos que sair em defesa da reforma da Previdência. Não dá mais para conviver com tantos privilégios a tantas categorias, seja de juízes, seja de procuradores, de políticos, de militares. Então, uma audiência seleta como essa tem que sair, sim, em defesa da reforma da Previdência. Eu sei que não está no tema, mas eu acho que é o compromisso de todos que queremos o desenvolvimento desse país. Desculpa ter trazido esse tema. Obrigada, Fernando. Bom, eu gostaria, então, de agradecer Marina, Ana Paula, Francisco, Fernando, agradecer aos participantes por terem chegado na hora certa e a gente ter conseguido concluir o painel, as discussões. Peço desculpas por não ter dado margem para uma segunda pergunta a cada um de vocês, mas nós temos rigor no tempo. Peço a todos que fiquem sentados em seus lugares. Agora não tem coffee break, a gente passa imediatamente para o segundo painel, sempre dando prioridade para o conteúdo técnico do seminário. Muito obrigada a todos.